tão importante para o nosso país, geração de emprego, renda, manutenção, né, das vagas de emprego, e já tem aí um tempo que a gente vem nessa discussão, né, com o governo federal por conta da desoneração da folha, o governo que não aceita, né, a desoneração, que tem essa sanha arrecadatória e vem querendo a cada dia mais derrubar essa medida que eu considero importantíssima. Deputada, só para a gente entender, é um tema que ele parece um pouco distante, mas eu quero que as pessoas entendam de forma muito prática, muito clara e muito cristalina. O que acontece a partir de agora? O projeto foi aprovado no Senado, a tendência parece que ele volta para a Câmara, né, se não me engano, porque houve modificações, não é? E o que vai acontecer a partir de agora? Quer dizer, o empresariado já pode contar com isso? Já pode contar com essas mudanças a partir de 2025? Wilson, eu acho que é importante a gente fazer só um resgate assim, do que aconteceu nesses últimos anos, tá? No último ano, quer dizer. Nós aprovamos a desoneração da folha, ela em 2021, ela foi prorrogada para os 17 setores, tá? Que contam hoje com essa medida. Ela foi prorrogada em 2021 até o final de 2023. No ano passado, a gente passou praticamente o ano inteiro fazendo a discussão em cima desse tema, dentro da Câmara, dentro do Senado, com os setores, exceto com o governo. O governo se absteve de fazer a discussão. Agora, os motivos que o governo tem, eu não sei lhe dizer, mas o governo não participou da discussão. Não me procurou como relatora em nenhum momento durante o ano passado, durante todo o debate, não falou com os setores, não procurou os senadores também, pelo que eu conversei, pelo menos com o Efraim, durante a tramitação do projeto. O projeto foi aprovado na Câmara e no Senado com uma votação muito expressiva. Posterior a isso, o presidente Lula vetou o projeto que garantia, né, a desoneração da folha, e o veto foi votado e foi derrubado. Tá? Só para que os nossos telespectadores aí entendam o que é a desoneração da folha de pagamento. Esses 17 setores, ao invés deles contribuírem para a Previdência, a contribuição previdenciária patronal, ao invés dela ser sobre 20% do salário de cada trabalhador, ele é pago com alíquotas que variam de 1% a 4,5% sobre a receita bruta da empresa. Então, não importa, né, se a empresa tem um número grande de trabalhadores, que é o que acaba acontecendo, ou se esses salários desses trabalhadores são maiores, porque não impacta no imposto que a empresa vai pagar. Então, por isso que esses 17 setores são os 17 setores que mais empregam no Brasil, são mais de 10 milhões de trabalhadores. E por que nós lutamos muito para manter a desoneração da folha? Para garantir, né, a manutenção dessas vagas de trabalho e, obviamente, para poder fazer com que aumentassem as vagas de trabalho formal no Brasil. Que a preocupação que nós temos, por exemplo, dos 27 estados brasileiros, em 13 estados tem mais adultos vinculados ao Bolsa Família do que trabalhando com carteira assinada. Isso é uma grande preocupação. E a desoneração da folha, ela pode, né, ser um dos fatores para reverter esse quadro, porque não se tem, né, aí o imposto sobre o trabalhador. Aquelas empresas que mais empregam não são penalizadas por mais empregarem, pagando cada vez mais impostos. O governo, não satisfeito e querendo acabar com essa medida, ingressou com uma medida provisória no final do ano passado para reonerar os setores no canetaço, assim, sem diálogo com o Congresso Nacional. Isso gerou uma revolta muito grande, inclusive dos presidentes, né, do presidente da Câmara e do presidente do Senado, que não aceitaram essa forma do governo. O governo retirou a medida e apresentou um projeto de lei com regime de urgência. Eu fui indicada também para ser a relatora desse projeto do governo. O governo, percebendo, né, que a minha relatoria seria para manter a desoneração até 2027, afinal, nós tínhamos acabado de decidir sobre esse tema, retirou a urgência do projeto e o projeto foi para a comissão, para a CDE. E aí o governo, né, tentando vencer essa batalha de qualquer forma, fez o quê? Entrou com uma ação na STF, né, pedindo uma liminar para terminar com a desoneração da folha, que foi dada pelo ministro Zanin, né, que, pelo menos, não me surpreendeu
de forma alguma essa decisão do Zanin. E nós temos agora até o dia 11 de setembro que as empresas estão podendo, né, usufruir desta medida da desoneração da folha, enquanto se discute esse novo projeto, que é o que foi aprovado ontem no Congresso. Esse projeto, no Congresso não, perdão, no Senado. Esse projeto, ele reonera os setores, tá? Então, ele tem uma reoneração escalonada a partir do ano de 2025. Então, 2025, 26 e 27. E também inclui uma outra questão que nós consideramos um tanto que tem que olhar com atenção, que é a questão de não poder demitir e ficar com uma faixa de 75% aí dos empregados. É óbvio que as empresas não querem demitir. É óbvio que as empresas, quanto mais crescem, mais elas empregam, né? Ao invés de demitir. Tanto é que o primeiro semestre desse ano de 2024 mostrou isso, que as empresas que mais empregaram no Brasil foram as empresas que contam, né, com a medida da desoneração da folha, comparado com as outras empresas. O trabalho cresceu muito mais nessas empresas. Só que isso, ele, quando vem, né, essa condição lá no texto da lei, nós entendemos que isso acaba sendo um pouco causa aí uma instabilidade, uma insegurança, né? Porque também não se tem a garantia de que a economia vai continuar crescendo, de que a economia vai continuar estável. Eu vou dar o exemplo do Rio Grande do Sul aqui, Wilson. Nós passamos agora em maio por uma grande enchente que afetou dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, afetou 478 municípios, direto ou indiretamente. Tem, por exemplo, empresas que não estão na mancha, né, de alagamento, que tiveram um impacto muito grande no seu fluxo de caixa, porque nós estamos desde maio sem aeroporto. Eu vou dar o exemplo aqui de empresas, né, do setor de eventos, do setor de turismo, da Serra, que não teve, né, não ficou alagada, como nós aqui em Porto Alegre, região metropolitana, ficamos aqui quase 40 dias, algumas regiões da nossa cidade absolutamente debaixo d'água. Eles não foram impactados com a enchente, mas estão tendo um reflexo econômico importante. Então, assim, acho que colocar isso ali no texto da lei, eu acho que é bem complicado. E o que nós estamos esperando agora? Estamos esperando o projeto ir para a Câmara para ser discutido na Câmara. E aí, se ele sofrer alterações na Câmara, aí sim volta para o Senado. Aí fica esse ping-pong. Ô, Rodrigo Oliveira, sua pergunta, por gentileza. E, deputada, eu vou lhe pedir uma gentileza. Como o programa, a gente tem muito assunto para tratar, eu queria que a senhora pudesse ser um pouco mais objetiva, porque a gente consegue dar fluidez aqui para o nosso espectador. Rodrigo Oliveira, contigo. Deputado, boa tarde, bom dia, né? Já que não almoçamos, pelo menos por enquanto. Eu assisti a sua trajetória ali como relatora da desoneração lá no começo, e você estava bastante, continua, me parece, bastante aguerrida nesse assunto. Uma das reclamações que o pessoal tinha era sobre exatamente esse ponto de gera ou não gera emprego, mantém ou não mantém emprego. E eu lembro de uma entrevista da senhora apontando alguns estudos em que havia ganho de emprego, mas isso acabou ficando secundário na discussão, porque a discussão virou uma discussão sobre arrecadação. Não posso dar esse benefício porque não tem como cobrir esse colchão curto. E a senhora tinha um outro estudo lá de 2022, não me falha a memória, mostrando que você ganhava arrecadação em outros lugares com isso. Agora, o Jacques Wagner, como é que se diz, incluiu aí nessa medida nova essa manutenção a fórceps dos empregos, né? 75% da força de trabalho. Dentro do que está vindo do Senado, o que tem de pior, assim, além dessa manutenção, que eu considero ruim, porque eu, na minha visão aqui, de quem acompanha economia e finanças, para o empregador, se eu digo para ele, olha, você não pode mais mandar embora,
ele para de contratar, porque ele não vai correr o risco de não poder mandar embora lá na frente. E como você está amarrando isso a 4 anos de medida, é o que você falou, é muito tempo num país que tem, com a volatilidade que o Brasil tem, né? Que parece ano de cachorro, né? A gente vive 4 anos em 6 meses. Eu queria saber assim, só para ser objetivo, senão o Wilson briga comigo aqui. O que tem de pior aí nessa medida que está vindo, nesse acerto que o Senado fez? E existe alguma possibilidade de a Câmara refazer tudo e devolver isso para o Senado, já que você tem aí, você está pressionado pelo tempo, pressionado pela espada do STF, de que 11 de setembro volta tudo, acaba-se com tudo, já que não se chegou a um acordo, se não se chegar a um acordo. Muita pergunta numa só, mas... Não, mas maravilha, Rodrigo. Wilson, vou tentar ser breve. É que, assim, se a gente não faz essa linha do tempo, às vezes as pessoas não entendem, né? Que eu acho que o Rodrigo falou a frase correta. Tudo isso é porque o governo quer arrecadar mais. Acho que é esse o ponto, né? O governo quer arrecadar mais, o governo ele está buscando esse recurso de qualquer maneira, mesmo que comprometa vagas de trabalho. Então, o que eu acho que é ruim? Primeiro, que um projeto que foi aprovado, tá, por uma grande maioria de deputados e senadores no Senado, até a votação foi simbólica, né? Então foi por unanimidade, que teve o veto do presidente derrubado. Esse assunto já foi tratado. Esse assunto, na minha opinião, a desoneração tinha que ser mantida até o final de 2027, conforme já foi tratado. Essa briga do governo, entendeu? E acho que a espada do STF ela está no pescoço lá dos setores, tá? Para eles serem obrigados a aceitar uma negociação que não é boa para eles. Só que eles não têm outra alternativa. Então, a questão dos 75% é bem ruim, muito ruim mesmo. E a outra questão é dessa volta, né, gradual da reoneração da folha, porque esses setores estavam programados e organizados financeiramente, não só para o ano de 2024, mas 24, 25, 26 e 27. Então, isso é interrompido no meio, isso mostra e piora o nosso cenário nacional com essa instabilidade que se tem, essa insegurança jurídica que se tem. Quando a gente fala do custo Brasil, né, a insegurança jurídica, que a gente está vendo aqui um exemplo claro, ela tem que ser colocada aí também nesse custo. Eu espero realmente, não sei como é que vai ficar, e o presidente Lira, ele tem que indicar a relatoria desse projeto, que a gente possa, na Câmara, melhorar, né, pelo menos melhorar esse projeto que veio do Senado. Acho que tem avanços, porque se garantiu em 2024, tá? Então, a faca no pescoço ali, ela deu uma aliviada, mas, obviamente, não é o que, de verdade, os setores gostariam. Wilson, deixa eu só emendar uma rapidinha aqui, e a resposta também é rápida. Alguma chance de a senhora ser a relatora desse projeto na Câmara, deputada? Depende do presidente Lira, né? É óbvio que eu gostaria de ser relatora, porque eu já venho, né, tratando desse assunto há bastante tempo, tenho esse contato com os setores e gostaria. Agora, claro que essa decisão vai do presidente.